Um dia lindo e abençoado por Deus. Estamos aqui para fazer um breve vídeo, um vídeo curto sobre a paralisação dos caminhoneiros. E nós estamos apoiando, que é uma pacificação, que é um apoio tranquilo em relação ao movimento, porque é pacífico e é ordeiro. Nós temos a cadeia produtiva, a fonte de renda que sai da terra, que são agricultores. Nós temos as indústrias, o comércio, e temos os caminhoneiros com seus caminhões, ou transporte privado, ou transporte individual, que eles são autônomos, mas que transportam a carga e a produção que leva até o consumidor final. E é um desleixo em relação ao governo, não somente deste e dos outros que antecederam, em relação ao preço do combustível e o frete que é pago. Automaticamente existe um déficit financeiro para eles. Não tem como manter a família, como manter-se dentro dessa profissão se não for revisto os valores do combustível, o preço, e compatível com o frete, o transporte das mercadorias. E tudo começa a parar, porque é um elo, são elos que fazem a máquina funcionar dentro do país. E nós apoiamos esse movimento porque é legítimo. E a gente tem que falar um pouco dos governos anteriores, e nós observando hoje o cenário político brasileiro, das corrupções que estão envolvidas em todos os setores, e o governo que está, e as pessoas que fazem parte do Congresso e do Parlamento estavam também no passado fazendo parte do governo anterior. Aí você pode voltar numa explicação ali dada no jornal A Folha de São Paulo, 24 de abril de 2006, que com a perfuração de poços de petróleo, o ex-presidente da República Lula, na ocasião, disse que o Brasil se tornaria autossuficiente na produção de petróleo, mas não teria condições de manter o preço do combustível. Mas o presidente na ocasião da Petrobras, o Sr. Sérgio Gabrielli, disse que pela força, pela potência da exploração e dos barris que estariam saindo do território brasileiro, teria condições de manter o nível de preço em condições de competição interna no mercado interno brasileiro. Mas aí nós vimos que na época, que nós estamos olhando aí, muitas coisas erradas, muitas coisas que não estão conferindo com os preços. Na mesma ocasião, com a produção interna dos barris, em torno de 3 bilhões de dólares a menos, o Brasil não precisaria importar esse produto, porque era autossuficiente internamente com a sua produção. No governo Lula e Dilma, houve investimento em países na América Latina em torno de 50 bilhões de reais, onde as mesmas empreiteiras que estão respondendo na Lava Jato faziam parte das construções, investimentos em trabalhos externos, ou seja, era investido também no setor e as mesmas empresas faziam as obras nesses países da América Latina e também da África. Nesse mesmo governo do PT, mais de 900 milhões no caso, não bi, mas milhões de dólares foram perdoados dívidas de países africanos, como Congo, Tanzânia e Zâmbia. Então é inadmissível o que acontece. Nós estamos pagando tudo isso. E aí veio o mensalão, veio o mensalinho, a Operação Lava Jato, onde constatado até o momento mais de 40 bilhões no rombo da Petrobras. E diga-se os estudiosos que na banda do lado do BNDES poderá chegar a cifras dos trilhões de reais. E quem está pagando tudo isso? É o povo brasileiro. Aí tem quem está controlando essa oscilação aí, que o barril do petróleo está dentro do mercado da moeda do dólar,
e a balança comercial, onde nós temos duas representações, que é em Nova York e em Londres, que determinam os preços do barril do petróleo. Que um barril de petróleo é aproximadamente 159 litros líquidos de petróleo. E a cotação é por eles. E em cima disso aí, quando chega no consumidor, o preço da gasolina, o povo brasileiro paga insumos, impostos de ICMS, COFINS, CID e PIS em torno de 40%. Só de impostos, taxado em cima do preço do litro de gasolina. E no preço do óleo diesel, não pagando o ICM e pagando os outros impostos, chegando aproximadamente a 28% só de impostos em cima do produto. Como é que vai conseguir controlar isso? Como é que vai determinar que o preço chegue em condições para o povo brasileiro? E ao mesmo tempo apresenta-se uma nota fiscal do produto sendo vendido para a Bolívia, gasolina, 1 litro, a 1,59. Daí diz, não, é pelo câmbio para esse comércio, não tem os impostos que são colocados em cargas tributárias para o brasileiro. Mas para vender para fora tem que vender a esse preço. Pois é, aí nós estamos atados a isso aí. E você pode observar que todos os que estão hoje apoiando os caminhoneiros, aí não tem sigla partidária, todas elas estão ali envolvidas, apoiando, que são favoráveis à manifestação da paralisação, que assim como eu também sou. E eu falei aqui de uma sigla que no decorrer do período da história marcou grandemente esses rombos, esses desvios e essa canalização de investimento aos estrangeiros, à América Latina, do nosso dinheiro, do BNDES, e mais o rombo da Petrobras. Os mesmos que estão hoje no Congresso, no Parlamento, estavam junto no governo anterior. Ou eles deixaram, fizeram vistas grossas e não se opuseram a isto. Eles não fizeram de goela abaixo, eu acredito que não. Houve um consenso, houve uma pergunta, alguém disse que não poderia ser feito esse investimento. Agora, em questão das roubalheiras, ou alguém viu, ou não foi tão bem feito que agora que está sendo investigado está trazendo à tona tudo isso, mas quem está pagando isso é o povo brasileiro. E não fica também aqui anotado e que você possa entender que o mesmo que está dando a ferida, que machucou, possa amanhã depois aparecer com o remédio dizendo que sarou a ferida. E o povo bater palma e levando esse pessoal de novo ao poder, que são os mesmos, que estão machucando, que vão sugestionar a cura da ferida, e o povo vai achar que realmente o cara vale a pena investir nele, com voto. Então tem tudo uma manobra politiqueira por trás disso. O povo se manifesta, começa a parar, aí o governo retrocede, pensa no que já tem, uma resposta satisfatória para nós, principalmente para os caminhoneiros que estão transportando e consequentemente ao mercado interno, nós que recebemos os produtos, nós que vamos no comércio, nós que vamos nos alimentar e comprar as mercadorias, e que começa a faltar em todos os setores. Daqui a pouco vem a solução do problema. Só que eu poderia já ter previsto isso antes. Ela vai deixar o troço chegar a um ponto que, fazendo uma estratégia política, né, para que dizer que é bonzinho. Observe isso aí. Não caiam nessa cilada. Nós queremos que seja feito a redução dos preços, que diminua os encargos dos impostos, das taxações sobre os derivados do petróleo. Se nós temos autossuficiência já na produção do petróleo, por que nós não podemos também entrar junto com a OPEP, como os outros países africanos e 2 aqui da América Latina, Equador e Venezuela, também sugestionam valores do barril de petróleo? Se nós já estamos autossuficientes, como disseram lá em 2006. Fica o nosso alerta aí, nosso apoio a essa manifestação, e cuidado aí com essas manifestações de apoio, que há muito interesse por trás para dizer que estão juntos
na verdade estão rindo por trás, e depois vem o remédio, as coisas são solucionadas e o governo que você talvez não concorda, você vai colocar de novo, porque trouxe a solução para o problema que ele mesmo causou ou deixou causar. Um abraço aí, fica com Deus.